Você já parou para pensar que o sistema educacional não foi feito para educar, mas sim para programar? Transformando escolas em verdadeiras fábricas de conformismo, ele sufoca a criatividade das crianças e as molda em peões assalariados, prontos para manter as engrenagens da economia em movimento. Será que estamos sendo ensinados a pensar ou apenas a obedecer? Não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores. John D. Rockefeller. Talvez você já tenha se perguntado por que, ao longo dos anos, apesar de todo o tempo e esforço investidos, a escola não parece prepará-lo para as demandas reais da vida. Essa sensação de que algo está errado pode estar mais enraizada na história do que você imagina, e essa história remonta a John D. Rockefeller, o primeiro bilionário da história e um dos grandes responsáveis pela estrutura que define o que aprendemos e, mais importante, como aprendemos. No auge da Revolução Industrial, Rockefeller enfrentou um problema. Precisava de milhares de trabalhadores para manter seu império de petróleo funcionando, mas a maior parte da população americana não estava preparada para isso. Eram pessoas rurais, sem treinamento adequado para as fábricas que impulsionavam a nova economia. O que ele fez? Ele viu na educação uma oportunidade de ouro. Em vez de simplesmente buscar trabalhadores, ele decidiu moldá-los desde a infância. Rockefeller investiu bilhões na criação de escolas públicas e universidades, sendo saudado como um filântropo visionário. Mas por trás dessa imagem generosa, havia um plano estratégico. Ele ajudou a implementar o modelo prussiano de educação, um sistema originalmente criado para treinar soldados obedientes nos Estados Unidos. Esse modelo não buscava incentivar o pensamento crítico, a criatividade ou a ambição, mas sim formar uma força de trabalho disciplinada, submissa e pronta para seguir ordens sem questionar. E esse sistema não ficou restrito aos Estados Unidos. Sua influência se espalhou pelo Ocidente, inclusive no Brasil, moldando gerações de estudantes que aprenderam não a questionar, mas a obedecer. Você já se perguntou por que, mesmo após anos de estudo, muitas vezes parece que a escola não o preparou para o mundo real? A resposta está na base educacional, projetada para criar trabalhadores eficientes e não pensadores inovadores. Agora, pare por um momento e pense. Quantas gerações foram formadas sob esse sistema? Quantas mentes brilhantes tiveram sua criatividade reprimida? E mais importante, onde isso nos deixa hoje? Imagine crescer em um mundo onde, desde criança, você é treinado para seguir regras, decorar informações e executar tarefas sem questionar. Pense no ambiente familiar. Isso não é um acidente. O sistema educacional foi projetado dessa forma e não é para te fazer prosperar ou pensar de forma inovadora. Pelo contrário, o objetivo sempre foi claro: te transformar em um trabalhador previsível e obediente. Esse é o jogo, e quem o desenhou sabia exatamente o que estava fazendo. O sistema quer que você siga o caminho pré-determinado: escola, faculdade, trabalho, repita. A especialização rápida é vendida como o caminho do sucesso, mas, na verdade, é uma prisão. Quanto mais cedo você escolher um caminho, menos vai explorar o mundo. E essa falta de exploração é exatamente o que mantém a máquina funcionando. O que aconteceria se você, de repente, resolvesse buscar seus próprios interesses, explorar novos talentos, aprender algo novo? O sistema entraria em colapso. E eles sabem disso. É por isso que figuras como Rockefeller sempre insistiram em manter as pessoas no escuro. Para eles, é perigoso que você busque novas formas de pensar, que se liberte das amarras do sistema e, ainda pior, que comece a libertar outras pessoas. Não diga para as pessoas o que você sabe. Mantenha-as pobres. O governo não está interessado em te ensinar sobre dinheiro. Isso seria suicídio. Imagine um mundo onde todos entendem como o sistema financeiro funciona, como os impostos te prendem, como as dívidas são armadilhas. É por isso que, no modelo atual, o empreendedor tem que saber sobre dinheiro, mas o empregado, não, ele não precisa. A empresa e o governo cuidarão disso. E é essa dependência que eles querem perpetuar. Na escola, o medo de errar é inculcado em você desde cedo. Quem erra é punido com notas baixas, repetição de ano, vergonha pública. Mas o que ninguém te diz é que os maiores inovadores do mundo falharam várias vezes antes de acertar. Steve Jobs, Elon Musk, Albert Einstein, todos eles cometeram erros, e muitos. Mas a escola ensina o contrário. Ela te prepara para a vida onde o erro é o inimigo, quando, na verdade, ele é a maior ferramenta de crescimento. A escola não te ensina a ser rico, a ter sucesso ou pensar criticamente. Ela foi planejada para te manter na linha. O verdadeiro papel do sistema educacional é bloquear o pensamento. Ele é uma grande fábrica de conformismo, onde o objetivo é garantir que você se torne mais uma peça obediente, pronta para seguir ordens e manter as engrenagens da economia rodando. O sistema educacional prussiano, adotado por Rockefeller e outros magnatas, foi desenhado para moldar crianças que seguiriam ordens sem questionar, transformando-as em trabalhadores leais e submissos. Esse modelo foi exportado para o mundo inteiro, inclusive o Brasil. A Reforma Capanema foi um marco na educação brasileira durante a Era Vargas, fortemente influenciada pelo modelo prussiano de ensino. Introduzida na década de 1930, seu objetivo era preparar uma força de trabalho disciplinada e obediente para atender às demandas da industrialização do país. Inspirada no rígido sistema
sistema prussiano, a reforma priorizava a memorização, a disciplina e a conformidade, em detrimento do pensamento crítico. Esse modelo reforçou a ideia de que a educação deveria moldar trabalhadores ideais, e não cidadãos questionadores, replicando assim uma estrutura de ensino que servia ao interesse das elites industriais. Gerações inteiras foram moldadas para aceitar seu destino como escravos assalariados, e para eles, essa é a beleza do sistema. Ele mantém você satisfeito e feliz com pouco, sem questionar, sem desafiar, enquanto eles colhem os frutos. Agora pare e pense, será que você quer realmente continuar jogando esse jogo? Seja você quem for, provavelmente passou anos da sua vida sentado em uma sala de aula, estudando conteúdos que muitas vezes você jamais vai utilizar na sua vida inteira. A educação, desde os primeiros anos até a universidade, é estruturada para seguir um formato repetitivo e rígido, onde o foco está mais na memorização do que no desenvolvimento de habilidades práticas. Isso cria uma lacuna entre o que aprendemos e o que realmente precisamos para a vida adulta. Quantas vezes você já se perguntou, quando eu vou usar isso na minha vida? Por exemplo, o tempo gasto em aprender tópicos altamente específicos, como ligações químicas intramoleculares, raramente é útil fora da sala de aula. Isso cria uma lacuna entre o conhecimento teórico e as habilidades práticas necessárias para o mercado de trabalho e para a vida adulta. O sistema educacional está preso a métodos ultrapassados, que insistem em avaliações baseadas em memorização, provas, trabalhos repetitivos e longas horas de estudo treinam os alunos para seguir uma fórmula, mas não para lidar com problemas reais. Esse tipo de ensino pode até funcionar em um mundo industrial, mas, na era da informação, precisamos de muito mais do que isso. O mercado atual exige criatividade, pensamento crítico e adaptabilidade. Todas as habilidades que o sistema escolar tradicional falha em desenvolver. A pressão para obter boas notas e conseguir o diploma é imensa, mas o valor de um diploma nunca foi tão questionado. Você tem por volta de 17 anos de idade, está saindo do ensino médio, precisa escolher a profissão que deverá atuar pelo resto da vida. Mas calma, não é agora. Ainda há 4 ou 5 anos de empolgantes estudos numa faculdade. Hoje em dia, com o mundo que muda a cada segundo, quais as chances de você acabar saindo desatualizado e, pior, desmotivado? Muitos estudantes concluem seus cursos sem estarem verdadeiramente preparados para os desafios da vida adulta. Talvez isso explique o porquê de 50% dos recém-formados no Brasil estarem desempregados. O sistema nos empurra para uma formação acadêmica sem garantir que estamos adquirindo habilidades práticas. Essa doutrinação metodológica faz com que o ciclo continue girando. Os alunos de hoje, que são expostos a uma educação que limita sua capacidade de pensar criticamente, acabam reproduzindo o mesmo modelo no futuro quando acabam se tornando os próprios professores e gestores. Sem falar que também serão os próximos pais, que por terem sido doutrinados dessa forma, as chances de pressionarem os filhos a passar pelo mesmo processo é praticamente inevitável. Assim, o ciclo de conformismo, submissão e falta de pensamento crítico se perpetua indefinidamente. E isso é exatamente o que o sistema quer: trabalhadores obedientes. Mas, se você chegou até aqui, é porque sua mente começou a abrir e tem um forte desejo de se libertar dessa doutrinação que nos persegue desde a infância. Imagine um mundo onde não é definido por uma única carreira, uma única formação acadêmica ou qualquer caminho pré-determinado. Ao contrário do que o sistema educacional tradicional nos faz acreditar, o sucesso não está limitado a um diploma ou a uma especialização específica. E é aqui que surge a poderosa ideia de se tornar um polímata, uma pessoa que desenvolve conhecimentos e habilidades em várias áreas ao longo da vida. Pense em figuras como Leonardo da Vinci, que foi simultaneamente pintor, cientista, matemático e engenheiro, ou Sócrates, que explorava profundamente filosofia, ética e política. Essas grandes mentes do passado, conhecidas por sua curiosidade insaciável e capacidade de conectar diferentes disciplinas, são exemplos de como podemos superar os limites impostos pelo sistema educacional. O polimatismo é mais do que apenas adquirir diferentes conhecimentos. É um ato de libertação intelectual. Ao expandir suas áreas de interesse e se recusar a ser rotulado por um título ou profissão, você se abre para um universo de possibilidades criativas e inovadoras. Em vez de se conformar com a ideia de que você deve seguir um único caminho, o polímata se pergunta: como posso usar o que sei em uma área para transformar outra? Essa forma de pensar multidisciplinar vai além das fronteiras do conhecimento convencional, e ao fazer isso permite que você crie soluções inovadoras, conecte ideias que pareçam desconexas e, o mais importante, gere valor para a sociedade de maneira única. E agora, com a vasta quantidade de conhecimento disponível na internet, a possibilidade de se tornar um polímata nunca foi tão real. É possível aprender qualquer coisa, de qualquer lugar, a qualquer momento. Se você deseja quebrar o ciclo de limitação mental que o sistema tradicional impõe, a chave está em explorar, experimentar e, sobretudo, nunca parar de aprender. A internet nos deu acesso ao que antes estava trancado a 7 chaves: a verdade por trás da educação que recebemos. Pela primeira vez, as pessoas começam a perceber que há algo errado, que o sistema não está realmente te preparando para a vida, mas sim para uma vida de obediência. Você pode começar hoje, explorando novas áreas de interesse, aprendendo habilidades que o sistema tradicional não ensinou e, quem sabe, até mesmo criando seu próprio negócio. Há uma imensidão de oportunidades, desde a criação de conteúdo que agrega valor, até plataformas que permitem que você monetize suas paixões. Não é mais necessário seguir o roteiro que nos foi dado. Agora você pode escrever o seu próprio. O que
importa é que você entenda o poder que está em suas mãos. Não é só sobre ganhar dinheiro, mas sobre conquistar autonomia, sobre poder pensar livremente e criar o futuro que você quer, ao invés de aceitar o que foi imposto. Estamos apenas começando a explorar o verdadeiro potencial da internet. E se você estiver disposto a desafiar o que aprendeu, o próximo grande passo pode estar logo à sua frente. Se você chegou até aqui, te convido a assistir ao meu vídeo que explica o porquê que você não é livre e como o sistema tem te transformado em escravo desde o início. E lembre-se, não aceite o óbvio. Forge sua própria verdade.